Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos fazer o fechamento da nossa lição de número 12, uma lição das mais importantes, né? A gente precisa dizer isso, porque é uma lição que vai chamar a nossa atenção e principalmente esse último tópico, que é o que nós vamos falar agora, sobre a questão de como a igreja deve defender ou se defender em relação aos ataques que sofreremos durante os últimos dias da igreja aqui na Terra. Então, se você é novo por aqui, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito e também no final do vídeo, se você gostar do conteúdo, deixar o seu gostei, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. E, claro, né? Se você achar conveniente, faz um comentário, deixa um comentário aí que vai ser importante, até porque aí a plataforma do YouTube vai entender que o vídeo foi legal e tal, interessante, e vai mostrar para outras pessoas. Então, essa é a importância de você compartilhar, né? Deixar o seu comentário, deixar o seu like, enfim. Mas vamos lá. Então, a lição de número 12, ela tem como tema o seguinte, é um chamado, né? Um chamado, ou eu poderia dizer assim, eu estudando essa última parte, eu poderia dizer assim, um lembrete, né? Da parte de Deus para a igreja, sendo a igreja do Deus vivo. Por que isso, Eduardo, você está falando? Porque já muitas igrejas já perderam essa característica de ser realmente a igreja do Deus vivo. Perderam, porque muitas delas, o comentarista, o pastor Douglas Batista, ele colocou durante todas as outras lições, tudo o que está acontecendo através desse movimento progressista, com o intuito de se infiltrar nas igrejas, tá? Essa é a realidade, se infiltrar na cabeça dos cristãos com algumas intenções. Dentre elas é o liberalismo teológico, tudo pode, e aí arruma versículo bíblico para poder conciliar uma coisa ou outra, dar abertura e aceitar determinadas práticas, como também a relativização do pecado. Relativizando. Aquela velha máxima, quem é mais antigo, assim, um pouquinho como eu, né? Aquela coisa de isso não tem nada a ver. É o pecado que não tem nada a ver que acaba se tornando o pecado de estimação. Tem animal de estimação e agora, para muitas igrejas, para muitos crentes, tem o pecado de estimação. Então, essa lição, a lição de número 12, nós estamos já terminando o trimestre, né? Só falta mais uma, se não me falha a memória, são 13, né? Deixa eu conferir aqui. Isso, são 13. Nesse trimestre são 13. Normalmente, né? Melhor dizendo. E nós estamos na lição 12. Já falamos da parte 1, já falamos da parte 2 e agora vamos falar da parte 3. A parte 3 diz o seguinte: as armas da igreja do Deus vivo. Então, lembrando aqui, o comentarista colocou as armas da igreja. Alguém pode perguntar, ora essa, a igreja é boazinha, a igreja é do bem, a igreja é do amor, a igreja é da paz. Por que cargas d'água esse pastor colocou aqui as armas da igreja? Não quer dizer que a igreja tem armas? Tem. A igreja tem armas que bem utilizadas, tá? Bem utilizadas, bem, bem manejadas, né? Elas farão um grande estrago no arraial do inimigo, do diabo, do espírito da Babilônia, né? Que é o tema em voga nesse trimestre. Então, a gente precisa entender e crer nisso. Mas vamos pensar um pouquinho aqui. Se a igreja tem armas, e a Bíblia prova para nós, Paulo escrevendo aos Coríntios, se não me falha a memória, ele diz que as armas da nossa milícia, ou seja, da nossa batalha, da nossa constante guerra, elas não são carnais,
mas espirituais e poderosas em Cristo para a destruição das fortalezas. Então nós sabemos que, como mesmo Paulo disse, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades ou espíritos da Babilônia que operam neste mundo. Fazendo o quê? O que essas potestades, esses espíritos mundanos fazem? Elas querem cegar as pessoas no mundo para que, vendo, não vejam e não entendam. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou-lhes o entendimento para que eles não compreendam as verdades. Ponto. Quer atingir os homens de uma forma geral. Mas também quer atingir a igreja com o mundanismo. As igrejas que relativizam o pecado, que abrem mão de doutrinas bíblicas para entrar pelo caminho do liberalismo teológico, que é aceitar tudo de acordo com os seus próprios interesses ou as suas vantagens. Então essas igrejas, elas estão perdendo a característica da igreja do Deus vivo. Estão perdendo. E as armas que nós precisamos usar, a primeira delas é a verdade. Manter a verdade, defender a verdade, lutar pela verdade, falar a verdade. E a verdade, nós entendemos nessa lição aqui, e já entendemos em outras, é a palavra de Deus. Então, se você tem a revista, acompanha aí. O zelo pela verdade é o ponto 1. Diz assim, enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável. Absoluta, ela não é relativa. Ela é absoluta. Ela é o que é e pronto, e acabou. Se você concorda que isso é a realidade, pois muito bem. Se você não concorda e quer relativizar, o problema é seu. Mas a Bíblia é uma verdade absoluta e imutável. Alguém pode até querer mudar a Bíblia, porque nós sabemos que existem algumas religiões que elas fabricaram Bíblias para o seu próprio, vamos dizer assim, para tirar vantagem. Então, algumas delas fizeram algumas adulterações na Bíblia ou algumas adequações que eles acharam convenientes para que apoie o que eles acreditam. Mas a Bíblia não é assim, a Bíblia é absoluta e imutável. Queira alguém dizer que não crê na Bíblia, que é isso, que é aquilo, a Bíblia foi escrita, a Bíblia, sabe que tem gente que fala isso, né? A Bíblia foi escrita por homens, por que eu vou acreditar na Bíblia? A Bíblia foi escrita por homens. Não, a Bíblia tinha que ser escrita pelo quê? Não por homens? Tinha que ter o quê? Uma árvore escrever a Bíblia? Um animal qualquer, um cachorro ia escrever a Bíblia? Acorda! A Bíblia foi sim escrita por homens. Ela foi sim escrita por homens. Mas homens inspirados pela revelação do Espírito de Deus. Se você crê nisso ou não, segura. O problema é seu, mas a Bíblia permanece durante séculos e séculos, gerações e gerações. Aí chega agora uma geração dessa daí, mequetrefe que seja, o camarada não sabe nada de Bíblia, o camarada não entende nada de Bíblia, não teve nenhuma experiência com Bíblia e nem com Deus, e ele quer dizer que a Bíblia é isso e aquilo. Ele quer relativizar a Bíblia. É demônio, irmão. Não tem essa, não. E aí a gente vai ficar, não é assim, é assim sim. Tá bom, mas vamos lá. Então a gente precisa defender porque é uma verdade absoluta e imutável. Diz assim, e por isso os salvos em Cristo são dispenseiros da mensagem da redenção. 1 Pedro 4:10, leia lá, hein? Dispenseiros, é como se fosse mordomo, alguém que tem que cuidar daquilo ali, que tem responsabilidade sobre aquilo ali. Sobre aquilo ali o quê? Sobre o zelo pela verdade de Deus, a Bíblia.
Para ilustrar essa responsabilidade, levemos em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remontam a essa responsabilidade espiritual. E o comentarista colocou aqui algumas parábolas que Jesus contou, se referindo a essa questão da responsabilidade, mas eu peguei dentre elas aqui, para comentar com você, essa do mordomo infiel, que está lá em Lucas 16, do 1 ao 13. Então, para a gente só dar uma apanhada aqui, que você precisa estudar isso aí, tá? Então, lá está dizendo sobre o mordomo infiel. O tal do mordomo infiel, quando você for lá ler, você vai ver que ele não guardou, ele preferiu, a tônica foi essa, ele preferiu enganar o seu senhor, né? Ou omitir algumas informações do seu senhor para ele se dar bem com os devedores do seu senhor. Leia lá que você vai entender. Então ele fez o seguinte, bom, eu vou procurar aqui os devedores do meu senhor, né? Porque ele foi cobrado, a verdade é essa. E aí ele foi e começou a relativizar o relacionamento dele, ou melhor, a verdade, né, que deveria ser seguida, ele começou a relativizar para tirar proveito. E o que está acontecendo hoje em dia? Né? Você vai entender. Então, o que ele fez? Ele foi atrás das pessoas que deviam ao seu senhor e chegou para um e falou assim, quanto que você deve ao meu senhor? Aí ele falou, eu devo 100. Aí esse mordomo pegou e falou assim, não, então escreve aí que vamos considerar que você deve só 50. Ou seja, omitiu 50 para ele ficar de boa com aquele devedor lá. Entendeu? Aí foi no outro. Quanto que você deve? Eu devo 100 alqueires de terra. E aí ele falou, não, então escreve aí 50. Da mesma forma, para que, né, ele ficasse de boa com aquelas pessoas, os devedores, tá? Por quê? Porque ele estava acontecendo o seguinte, o senhor dele iria, vamos botar assim, iria mandar ele embora. Aí o que ele pensou? Bom, já que o meu senhor vai me mandar embora, então deixa eu fazer na nossa linguagem, né? Na nossa interpretação aqui, deixa eu fazer a minha cama aqui com os meus conhecidos, para eu ficar de boa com os meus conhecidos aqui, e quando eu precisar eles vão me auxiliar, porque eu estendi a mão para eles, afinal eles deviam 100 e eu escrevi lá que eles deviam só 50. É mais ou menos por aí. Mas eu quero encaixar isso a respeito disso aqui, sobre responsabilidade de defender a verdade, independente do que aconteça. Você vai ser cobrado, você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, vão mentir em relação a você, vão fazer tudo isso em relação a você. Porém, você tem uma escolha. Assumir todo esse BO e falar assim, não, eu assumo tudo isso porque eu preciso ser fiel ao meu Senhor. Ou então, você abre mão e começa a se dar bem com todo mundo, mas com o seu Senhor quando ele voltar, e você sabe que Senhor é esse que eu estou falando. Quando ele voltar, você fica de boa aí com seus amigos, familiares, com quem quer que seja, e o seu Senhor leva para morar com ele para as bodas do Cordeiro. Lembra que a gente falou das bodas do Cordeiro? Leva para morar com ele, para passar com ele nas bodas do Cordeiro, só aqueles que foram mordomos fiéis. Então, é por aí. Todas essas parábolas, aqui o comentarista colocou, trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja. É um compromisso, irmãos, inegociável. Não tem esse negócio, você falou, você deve quanto? 100? Ah, então é 100 mesmo que você está devendo. É dizer assim, ó, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado. Isso aqui é pecado sim. Ah, mas você não sei o que vai ficar mal. Não, mas isso continua sendo pecado. Porque a Bíblia é absoluta e imutável em relação ao pecado também. Então está dizendo aqui, ó, inegociável. Ou seja, cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. Sejamos leais para com o nosso Senhor, a Escritura, e não vamos relativizar e se deixar ser envolvido por esse espírito da Babilônia que tem atingido alguns líderes religiosos.
durante muitos anos, né? Alguns se deixaram levar. E, infelizmente, ou felizmente, né? Todos aqueles que mantêm essa lealdade ao que a Escritura diz e que seguem pregando a verdade, independente de qualquer coisa, independente de um outro líder chegar e vir a uma rede social e falar que ele foi num lugar e quando ele foi aconteceu isso, aconteceu aquilo, os milagres aconteceram, como se os milagres acontecem por causa da pessoa dele, não mais por causa do nome de Jesus. Líderes, entendeu? Que arrastam multidões hoje, mas, em compensação, eles relativizam a lealdade ao que a Bíblia ensina. Isso é a realidade, irmãos. Agora, a gente precisa estar atento para não se deixar levar por conta disso. E aí, diz aqui, ó, o ponto 2, para a gente terminar. Diz assim, ó, o ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Ele constituiu líderes. Então você que é líder, e seja em qualquer área da igreja, se você é líder, você precisa ter essa convicção que Deus constituiu para aperfeiçoamento e edificação. Como é que você vai edificar alguém se você não estuda a Bíblia? Não, fala agora aí. Bota aqui nos comentários. Tem como, irmãos? Tem como um líder, um pastor, um presbítero, um diácono, um líder de departamento, seja ele qual for o departamento, tem como ele trazer edificação aos seus liderados se ele é uma pessoa que não estuda a Bíblia? Se não tem rotina de estudo da Bíblia, se ele não se importa em estudar a Bíblia, eles dão aquela desculpa assim, mas eu não entendo. Eu não entendo. Deixa eu beber um chazinho aqui, peraí. Mas eu não entendo. Não entende? Segura. Toma vergonha nessa sua cara de pau e começa a ler a Bíblia. Por quê? Sabe aquele velho ditado que diz que ninguém nasce sabendo e a Escritura a gente precisa todo dia se alimentar um pouquinho daquilo ali. Você acha que eu sei tudo? Absolutamente. Como? Se alguém batendo, eu sei tudo de Bíblia, não sabe de nada. Ele acaba não sabendo de nada. Vamos lá. O líder deve estar apto para ensinar. 1 Timóteo 3:2 está aqui na Bíblia, né? Aqui, ele tem que ser apto para ensinar. E isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender o padrão, a ortodoxia, o padrão bíblico e refutar as heresias. Como que alguém vai refutar as heresias, está lá em Tito 1:9, se ele não conhece a verdade da Escritura? Como? Não tem como. Como é que um profissional, né? Vamos supor, meu irmão Sérgio, Sérgio, beleza? Você é o fera mesmo na marcenaria, não adianta. Vou dar o exemplo dele. Ele é o cara da marcenaria. Aí vamos lá que eu vou me meter no trabalho dele, eu não sei nada de marcenaria. Ora essa, meu Deus. Eu tô querendo meter o B dele aonde eu não sei de nada. Respeita. Sabe aquela coisa, aquele meme que tem não conhece as manhas, não entra. É assim. Agora, como que alguém vai defender, refutar as heresias se essa pessoa não se dedica ao ensino da Bíblia? Seja ele o líder em qualquer área. O comentarista está chamando a nossa atenção aqui, porque nós temos armas e a principal dela é a palavra de Deus, espada. Como alguém vai lutar com espada se ele não tem habilidade, ele não sabe movimentar a espada? Ele não sabe como é que ele vai lutar. Vai ser atingido, vai ser ferido, vai cair. Por quê? Porque ele não sabe manejar a espada. Isso é uma coisa lógica que a gente precisa entender. Então, o comentarista coloca aqui, refutar, porque afinal de contas o tema é as armas da igreja. As armas são para combater, para refutar, para guerrear e para proteger, defender a verdade. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ecumenismo e sincretismo religioso. Então, diz o seguinte, olha que o comentarista colocou, que ele fez menção de uma frase de Lutero. Diz assim, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus
quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia. Isso aqui é para aqueles pregadores que eles vão pregar, sabe? E que não estudam a Bíblia. Tem um monte aí. Tem um monte, que a gente está agora vivendo a era do evangelho coach, né? Ele é coach e ele acha que o coaching dele vai ser transformado através das palavras de orientação dele. Não tenho nada contra quem é coach. Eu acho que são ferramentas muito interessantes para o desenvolvimento pessoal. Eu acho desenvolvimento profissional. Agora, desenvolvimento, cura da alma, libertação, é só o evangelho de Jesus Cristo. Não adianta. Essa é a minha opinião. Se você tem outra opinião, bota aí nos comentários. Não ensinar as escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale a fazer a igreja refém do mundanismo. É isso. Então, zelo e ensino da verdade são duas das principais armas da igreja do Deus vivo. Concluímos aqui, vou ler a conclusão, tá? Diante dos ataques de desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. 1 Coríntios 16, 13. Estar atento. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. Falei aqui, João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Essa é a verdade. A verdade é o Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz em Atos que debaixo do céu, em nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome de Jesus. Precisamos defender isso. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja. E requer da igreja que ela seja santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. Que lição maravilhosa! A igreja do Deus vivo. Até que ponto nós ainda somos a igreja do Deus vivo diante de tudo isso que a gente aprendeu nessa lição 12. Que Deus te abençoe abundantemente, abençoe a sua igreja, os seus líderes, e que dê a cada um deles a abertura e entendimento para compreender tudo que está acontecendo ao redor e não se deixar levar pelo liberalismo teológico e nem relativizar as verdades da Escritura. Deus te abençoe abundantemente. E lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Mas antes, eu quero deixar um recado aqui. Estou deixando um link aqui para você fazer um curso de teologia. Você vai clicar nesse link, vai para a página e você vai entender lá, vai dar uma olhada em tudo. É um preço bem acessível. Vá lá, dá uma olhada. Eu recomendo, porque é muito bom para você crescer um pouco mais em relação ao estudo da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.